Tá vendo ou não? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição da Voz das Etnias. E a gente está aqui no Recanto de Ravalon com uma plateia super especial. Dá um oi pro pessoal aí, galera. Aí, temos uma equipe técnica brilhante que hoje, assim, está brilhando mais do que qualquer estrela no céu. Show de bola, uma configuração aí muito, muito especial. E vou começar dando boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde para o nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, cacique e presidente. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos aí. E com muito orgulho, né, porque foram momentos bastante interessantes com nossos amigos aí de diversas etnias que nos visitaram aqui. Estamos realizando uma programação muito interessante para o futuro deles, nós, da nação, do mundo. Com certeza, muitas novidades virão aí. E vai sair, não tenho a menor dúvida que teremos resultados espetaculares aí. Aí, principalmente o pessoal de casa aí, mais uma vez dando todo esse apoio. Agradeço, assim, várias pessoas aí que deram apoio logístico, apoio de captação de recursos, apoios até de orientação. De qualquer forma, eles estão dispostos realmente a ajudar nessa mudança, né, em relação vamos chamar até de unificação das etnias, no sentido de até alguns que não se conheciam, né, passaram realmente a se conhecer aqui, e uma grande amizade se formou, né. Então, isso é muito bom, agradeço mais uma vez aí a todos, e vamos lá para as novidades de hoje, né, com a nossa amiga Laissane, liderança indígena com muita representatividade, né, tanto aqui no Brasil e fora do Brasil também. Isso aí, então, mais os dois convidados aí, dois pesquisadores de Dáquila, Gustavo Guerra, vereador também de Corguinho, pesquisador e vereador de Corguinho. Dá uma boa noite para o pessoal aí, Gustavo. Olá, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença, para que a gente continue escrevendo histórias bonitas aí no nosso livro, né, na história do ecossistema. Gostaria também de agradecer principalmente a presença das lideranças indígenas e hoje a presença da Laissane, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história. A gente já acompanha ela no YouTube, né? E tem sido muito gratificante ver e perceber a eloquência com que as lideranças têm apresentado as discrepâncias que acontecem aí na realidade deles. Isso tem acrescentado, embora a gente já tenha ido, a primeira vez eu fui à Amazônia em 2004, e a gente já vivenciou isso pessoalmente, mas ninguém acho que imaginava a quantidade de contradições, e hoje a gente tem conseguido documentar isso e trazer a luz do conhecimento para todos. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de estar escrevendo também mais essa página. Muito bom. E conosco também hoje, pesquisador Rafael Hungria. E aí, Rafa? E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Estou à distância, mas unidos com vocês aí no coração e na mente, sempre, né? Estou acompanhando aqui o trabalho maravilhoso junto às etnias, esse encontro, trazendo a voz, né, para as comunidades, os grupos, as etnias que estão buscando, de fato, a dignidade que eles merecem. Então, muito obrigado por estar aqui presente hoje, podendo participar juntamente com vocês, presidente Urandir, Gustavo Guerra, Fernanda Lima e Sani Calapalo, minha grande amiga. Já fizemos live, conversamos aí pelas mídias sociais, né? E uma honra estar aqui com você hoje, nessa parceria em Dáquila. Muito bom, vamos lá. Isso aí. E agora também, né, com a gente aqui, a Laissane Calapalo. Ela é ativista, influencer, líder indígena do Parque do Xingu, Alto Xingu, Mato Grosso, e a aldeia agora, vamos ver se vou passar no teste. A aldeia da Laissane é Terrugu. Aí, pronto. Laissane, que bom que você está aqui com a gente também. Queria que você falasse um pouquinho da localização, do seu trabalho, para dar uma visão geral para o pessoal aí que acompanha. Em primeiro lugar, eu quero falar na minha língua. Em qualquer sanado, água com a terra, o aqui tu domina. É que eu ia terra e já tá tomando aqui em Yanito. Todo isso não é que né. Indi cota ele tu é que, entende? Tem cota ele que. Catota e é um telo que tu é que. O caso aí, ande não é tu, é um jati não é tu. Olá, tribo do meu Brasil. Meu nome é Sani. Eu sou do povo Calapalo. Na verdade, sou uma mistura de 4 etnias: Calapalo, Nafquá, Aviti e o Agirrata. São 4 etnias do Xingu. Eu sou mais conhecida como Calapalo porque eu fui criada de acordo com a cultura Calapalo e os costumes Calapalo. Eu nasci na aldeia Calapalo, mas eu sou uma mistura de 4 etnias do Xingu.
É uma honra estar aqui, conhecer o cacique Urandi e a Fernanda, agora conhecendo este moço aqui, e trocar ideia com vocês. Vamos papear, não é? Isso aí. Vamos lá. Já posso? Sânia, assuntos quase polêmicos, né? Eu vi nas mídias sociais aí que você postou um vídeo, né, muito interessante lá, dizendo que estava sendo ameaçada, tentar derrubar seu canal e mais outras ameaças, né? Você pode explicar para nós por conta de que isso aí e as consequências de tudo isso? Então, eu sou uma ativista. Eu comecei meu ativismo quando eu tinha apenas 18 anos de idade. E hoje eu estou com 32. Nesses anos todos, tudo que venho levantando, a minha primeira luta maior foi a questão de usina do Belo Monte. Inclusive, eu organizei muitas manifestações por todo o Brasil. A gente quase conseguiu derrubar a usina. Mas aí, alguns caciques aceitaram a construção. Isso enfraqueceu muito a nossa luta. O movimento Indígena Associação, na época eu estava liderando esse movimento, em parceria com o movimento Brasil pela Floresta e também o movimento Xingu Vivo para Sempre. Em 2011, 2012, eu estava bastante, vamos dizer assim, na mídia. Aí que começou as perseguições. Porque eu estava denunciando os atingidos pela barragem. O que a usina hidroelétrica do Belo Monte iria causar na vida dos indígenas, principalmente no Rio Xingu. Eu estava mostrando isso daí. Infelizmente, sempre vai ter pessoas que se vendem por dinheiro. Isso que aconteceu com alguns líderes indígenas, inclusive líderes muito respeitados dentro da questão indígena, e esses líderes começaram a negociar. Começaram a negociar com as empresas, e a gente perdeu essa luta. E hoje, a usina hidrelétrica do Belo Monte está ali, próximo à nossa região, e todo ano, toda vez que começa a temporada de chuva, os rios começam a inundar algumas aldeias indígenas. Tem umas regiões, principalmente em Altamira, ali já é a parte do Pará, ali tem umas partes que não tem nem mais rio. E tem as partes que foram inundadas. E aí, olha que o Belo Monte não está nem beneficiando toda a população brasileira. E só está funcionando uma das turbinas. Ou seja, foi investido ali bilhões. Isso foi em 2011, até 2014, por aí. E ainda estão construindo, segundo eles, na verdade, está ali parado. Só fizeram ali para desfiar as febas. Aí, um movimento indígena Associação, que eu fundei junto com os outros indígenas, esse movimento estava denunciando os indígenas que iriam ser atingidos ali pela barragem, os indígenas que iriam sofrer a consequência, inclusive estão sofrendo hoje, e isso estava incomodando muitas pessoas. Muitas pessoas. Aí eles começaram a me perseguir, mas nunca me pegaram até agora. E olha que só conto com a bênção e a proteção do Grande Espírito. Eu não tenho proteção governamental, nada disso. E agora estão me perseguindo de novo, porque eles sabem que eu sei de muitas coisas que eu posso levar perante a mídia e vai envergonhar eles. E agora estão querendo calar a minha boca mais uma vez. É isso. E, quer dizer, você está correndo risco de vida, né? Por saber demais, no caso, né? Por saber demais, porque eles sabem que eu sou uma indígena que não se vende. Enquanto os outros líderes indígenas, inclusive pessoas, os líderes mais velhos do que eu, infelizmente eles se venderam para as ONGs e para políticos. É uma pena. Sabe por que eu não me vendo, Urandi? Meu pai é pajé, minha mãe é curandeira. A partir do momento que você aceita, pode ser bilhões que for, você só está vivendo aqui. O seu corpo está aqui, mas o seu espírito é para sempre. A tua alma vai ser manchada. Se você aceitar alguma troca, se você se vender por algum valor, sua alma vai estar estragada para sempre, corrompida para sempre. Por isso que eu não me vendo. Olha que já me ofereceram valores. Eu não me vendo. Por isso que eu continuo denunciando. E por isso que eu sou tão odiada no Brasil. Porque meu único crime é falar a verdade. Que não é um crime, né? Então, é isso não que é um a grande mídia considera. Isso é crime para eles. Por isso que aqui nós estamos na Voz das Etnias, que é a oportunidade para falar, para mostrar para o mundo a verdade, a realidade que acontece. Né? A intenção não é colocar nenhum governo contra o governo, nem justiça contra a justiça, mas que se faça uma justiça honesta, né, digna.
Porque numa construção dessas tem os benefícios e tem os prejuízos também, né? Que Com causam. certeza. E se os prejuízos foram previstos e conversado com as etnias ou com a população que será prejudicada e reparado antes, conversado para que todas as pessoas, se o benefício for maior, né? Claro, em comum a todos, claro que pode ser. Agora, ser feito de qualquer maneira é que é complicado. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, há muitos anos, eu e a minha comunidade, os povos do Xingu, tem algumas famílias que querem instalação de energia elétrica. Sendo que tem a usina do Belo Monte próximo da gente. E não podemos usufruir dela. Estamos na luta há muitos anos para instalar energia elétrica na nossa aldeia. Bom, atrapalhou isso. tudo, construiu. Mas não podemos usufruir. Mas vocês não podem usufruir, é interessante isso aí. Exatamente. Não, Essa é a questão. Questão em vários lugares, né? Várias aldeias que nós fomos, todas elas, em vários locais da região da Amazônia, tem as usinas. Sempre foi uma briga, uma luta, inundaram lugares, inclusive lugares sagrados, sítios arqueológicos Exatamente. importantíssimos, que hoje a gente nunca mais vai ter acesso, né? Bom, e os maiores beneficiados, né, não são os que estão ali em volta, né? Na verdade, é exatamente o contrário. As aldeias não têm luz, não tem nada. Então, realmente é uma questão importantíssima. Na época, sabe, as empresas que construíram a usina do Belo Monte, sabe quem eles indenizaram? As ONGs, líderes de ONGs. A gente que vive ali próximo, na região, nunca recebemos nenhum tipo de indenização. Tem uns vídeos meus que mostram as aldeias inundadas. A grande mídia fala disso? Não. Mostra? Não. Por isso Não tem mesmo, nada. por isso mesmo que eu fiz questão de filmar. Não fala nada. Eles falam, é comprada. Comprada por quem? Tá entendendo? Ou seja, a verdade é uma coisa que hoje, no Brasil, talvez no mundo também, a verdade não compensa. Sabe o que compensa? A mentira. Isso que os políticos vêm mostrando há muitos anos. Vêm falando perante a mídia, perante as pessoas. Aqui, quem fala a verdade é perseguido, é ameaçado. Inclusive, muitos já se foram. Eu nem sei como estou vivo ainda. Porque naquela época era para eles me eliminar. E agora estão me ameaçando de novo. Porque eles sabem que eu sou capaz de fazer. Eles sabem que tem coisas que eu sei que vou denunciar ainda. Mas não agora. Eles já estão sabendo disso. Que na realidade faz parte dos direitos, né? Dos direitos. Então, assim, às vezes, eu pensei que eu só havia essa questão de propina no mundo dos brancos, né? Que é um preconceito de falar de brancos, índios, mulatos, morenos e tal, né? Acho que nos ensinaram, a mídia no geral, assim, nos ensinou de maneira errada. E na realidade somos todos iguais, como tivemos a conversa aqui na live passada, né? Mas essa questão é muito séria, principalmente na aldeia dos Mundurucus, quando construíram uma usina lá em Telespires, né? Houve um prejuízo igual ou maior, né? Tanto é que houve uma revolta dos membros das etnias, caciques, né? E todas as pessoas que participavam, que reivindicaram as urnas funerárias de volta e conseguiram, né? Mas olha o prejuízo causado, olha a ignorância do Estado ou das ONGs ou sei lá de quem. Ninguém falou sobre isso aí, ninguém foi ajudar os indígenas, né? Eles tiveram que ir lá tentar resgatar na morra, força bruta mesmo, as suas urnas funerárias dos seus entes queridos, né? Então, assim, tudo que o Estado faz, nós convivemos com isso aí, não assim em forma de apontar o erro, mas apontar a injustiça, né? Assim, os mais prejudicados são aqueles que não têm força para falar, para mostrar. Então, isso é muito ruim, porque também antes do advento da internet, de um programa como esse, um quadro como esse aqui, ninguém tinha voz. 2 ou 3 mídias aí que controlavam todo o Brasil durante esse tempo todo, ditavam as regras, pisava na cabeça, sapateava em cima da população, e nós não tínhamos nem como nos defender ou mostrar para outras pessoas que estavam sendo sapateadas em cima, né? Então, com o advento da internet, toda essa tecnologia desenvolvida agora, nós temos a condição de realmente passar informação de forma imediata para o mundo. E isso tem ajudado bastante. E esse quadro aqui das etnias não é para brigar contra o sistema, não. É para mostrar para o sistema que tem que ser melhorado, para mostrar que todos têm o mesmo direito, tá? Essa questão de propina, de desvio de verba, né? O Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro sabe, todos já sabem como funciona o esquema das comissões, das luvas, né? Das bonificações, todos já sabem. Não adianta a mídia tradicional falar, eu sei que vai ser assim, assado, que todos já sabem no que vai dar, né? Não adianta mentir mais para a população. A questão agora será que esse novo sistema político, não só de agora do Brasil, não, falo mundial mesmo, né? Vai realmente cumprir a parte de uma forma justa, né? Então o mundo inteiro está, na realidade, reivindicando isso aí, e várias manifestações no mundo inteiro em prol de uma justiça, de uma coisa legal para todo mundo, para ambas as partes, né? Se vai funcionar, não sabemos, mas que está fazendo uma diferença, sim. Agora, espero que no Brasil, né, a coisa tenha uma repercussão mais direcionada, mais honesta, mais
digna, né, para todos. Desculpa estar perguntando, eu vi bem, mas a indenização da Belmonte foi para as ONGs? É isso que você falou? As ONGs. Não faz o menor Literalmente, sentido. as ONGs. As ONGs, eu posso até citar os nomes aqui, mas... A voz das Não. etnias. Pode? Pois é, eu estava... Nenhuma aldeia do Xingu que fica próxima à usina do Belo Monte recebeu. Eu digo a usina que fica ali em Paranatinga. Não sei se vocês já ouviram falar. Paranatinga. Essa usina está mais próximo das aldeias. A aldeia Coluene, a aldeia Sabiá, a aldeia Terrungu, que é a minha aldeia, a aldeia Barranco Queimado. E essas aldeias são mais próximas a essa usina PCH, que fica ali no Rio Coluene, que o pessoal do PT construiu. Aí, nenhuma dessas aldeias receberam a indenização. Nenhuma. Quem recebeu foram as ONGs. Pois é, a gente começa a ouvir as outras lives, repassar e tudo, começa a ir atrás e pesquisar alguns dados, né? Tem alguns dados interessantes, assim, por exemplo, são 16 mil ONGs, né? Só na região da Amazônia. Isso daria uma ONG para Tem cada... mais ONG do que índio? Tem, não, teoricamente, seriam 572, se eu estiver enganado, se eu me corrigir, 572 mil índios em áreas rurais. Isso daria uma ONG para cada 35 índios. Então, assim... Gente, importantíssimo sempre a gente trazer esses dados para a gente começar a ter essa noção, Essa né? noção, Isso é um absurdo, Então, assim, né? com todos esses milhões que eles recebem, como é que tem caso de inanição? Se cada ONG poderia dar conta de 35 índios. Então, assim, é puramente econômico. É puramente econômico, os interesses estrangeiros, as das ONGs, representando isso, e político, né? É econômico. Acabaram com suas florestas na Europa, querem preservar a nossa para que possam ter combustíveis lá para poder combater o frio, combater a fome, etc. e tal, das suas regiões. Mas não existe realmente menor interesse, né? É muito interessante quando os caciques falaram, né, que não são considerados seres humanos, né? Que que a FUNAI não aceitou ele como líder. Peraí, quem tem que dizer quem são os líderes são os próprios indígenas. Não é nenhum órgão incompetente para fazer uma coisa dessa, né? Essa é uma covardia que está sendo feita, uma covardia sem precedentes, sabe? Chega a ser assim, tipo, triste de vez, triste mesmo. E você, como parlamentar, como faz parte da bancada política, vamos dizer assim, também sabe muito bem como é que funciona as questões, né? Eu não quero ser jantado hoje, tá? Não, mas de uma maneira mais... Só para ter um exemplo simples, assim, por exemplo, tudo isso que está acontecendo aqui no município em relação às chuvas, né? Sim. Todas as ações do município para corrigir as pontes que foram levadas e as estradas estão em regime de urgência. E alguma coisa... E já tem 15 dias que a gente não consegue fazer nada. Então, quer dizer, a morosidade, as leis, falando da questão nobre, ela é para proteger os menos favorecidos, mas elas estão protegendo as oligarquias, as grandes oligarquias. Porque as leis foram feitas para não ter corrupção. E, na verdade, não está acontecendo isso. Está acontecendo constantemente. Existem desvios de funções onde acontece esse tipo de situação aí, denunciada aí pela ISANI. É lamentável, né? Porque o povo espera. Exato. Né? Então, assim, o que acontece? A população está sempre esperando. E a esperança não traz nada, né? É o último que morre. As pessoas... Morre. Exatamente. Então, assim, é nobre a intenção, mas a execução não é nada nobre, não tem sido. Não, e uma outra coisa que chama atenção é você posta os vídeos, né? Quem não conhece, a gente vai deixar os links aí dos canais da ISANI. Você grava os vídeos na aldeia, mas você, para postar os vídeos, Tem você que ir tem para a que cidade ir... mais próxima. Exato. Aí a gente fica se perguntando, né? Por que será que eles não colocam internet nas aldeias? Imagina a comunicação de vocês para fora, como é que isso ia ser muito mais dinâmico. O pessoal ainda fica pensando que vai vir Elon Musk, que vai vir não sei quem colocar internet em todos os lugares. Gente, isso a gente vê que não vai acontecer de jeito nenhum. Não existe, na verdade, né? O que você acha? Não existe esse interesse em colocar a internet para que tenha essa comunicação para fora, para as pessoas saberem o que realmente está acontecendo. Olha só, essa questão que você levantou é bem importante. Inclusive, em 2017, instalamos internet na nossa aldeia. Isso graças ao turismo, trabalho de turismo que a gente faz. Inclusive, o governo atual está proibindo já. Proibindo o turismo? Também. Não acredito. Aí, instalamos a internet, custou uns 20 mil reais por aí para instalar a internet rural. E hoje temos internet, mas internet daquele jeito, mais lento que a tartaruga, não tem como, né? Aí, para isso, eu tenho que ir para a cidade mais próxima para postar os vídeos. Assim, o governo, ainda bem que meu povo, Calapalo, principalmente a minha aldeia, Terrungu, é uma aldeia que se autossustenta. Em termos de alimentação, a gente produz, a gente planta. Não ficamos
dependendo totalmente do governo. De vez em quando alguém adoece, vai para caçar, caso de saúde indígena, tem um tratamento da CESAI, tudo isso. Mas não dependemos totalmente do governo, porque a gente se autossustenta. Isso daí é uma coisa que os governantes não ensinam. Ainda bem que isso daí é uma coisa que faz parte da nossa cultura há milhões de anos, de produzir. Os calapalos sempre foram produtores, entendeu? E enquanto as outras etnias, que nem o caso dos Yanomamis agora, muitas pessoas da minha aldeia olharam aquelas fotos e falaram assim, peraí, mas eles não têm costume de plantar, eles não têm costume de produzir, como é que é isso? Aí depois eu fui entender, conversar com uma das pessoas que vive lá, e entender que não é bem isso, é uma questão cultural. Então, os calapalos, há milhões de anos, a gente sempre passou esse conhecimento, porque não temos a escrita. Aí os mais velhos passam esses conhecimentos para mais novos, e assim, em geração. A nossa história é contada dessa maneira, e todos os conhecimentos, todas as coisas que a gente sabe, é contada oralmente. Não é através da escrita. E todo mundo sabe, e todo mundo conhece como surgiu o mundo, como é que deve ser feito a produção, tudo isso daí. Muito bem. Rafa, quer falar alguma coisa? Oi. A gente está discutindo aí. Sim. Eu queria perguntar para a Isane, fazendo gancho com tudo que já foi dito aí, para os parceiros, o que de fato ela acha que está acontecendo atrás desses interesses para calar as etnias no Brasil e no mundo? Por que os governantes, por que o sistema, por que esses líderes realmente não dão voz às etnias? Qual o verdadeiro interesse deles, não só na Amazônia, mas em não permitir que os indígenas tenham voz? Assim, de verdade mesmo, o que você acha que eles querem? Olha só, Rafa, é uma pergunta bem interessante. Se um indígena estudar, se um indígena passar a conhecer a sua cultura, o indígena ter esse conhecimento todo, isso daí vai tirar o poder das ONGs. Um indígena que conhece a cultura do homem branco, um indígena estudado, é uma afronta para eles. Por quê? Um indígena que não tem estudo, um indígena que não tem conhecimento da cultura de vocês, é um indígena no cabresto. Entendeu? Eles precisam botar esses indígenas no cabresto. É um escravo, então, né? é mais vantajoso para eles um indígena que não tem conhecimento da cultura de vocês, porque conhecimento da sua cultura ele tem. É mais benéfico, porque assim ele se lucra em cima deles. Essa é a mais pura verdade. E também, por que interesse de grandes empresas em cima das terras indígenas? Porque ali obtém muitas riquezas naturais. Muitas riquezas. Eles querem aquilo lá, para eles. Mas por que um indígena, todos os indígenas, não coloca eles para fora? Isso daí é uma das perguntas que eu recebo bastante. Por que não coloca as ONGs para fora? Não tem como, porque eles têm proteção. Eles têm pessoas para proteger e lutar por eles. O sistema está com eles. Um indígena, se eles colocam as ONGs para fora, corre risco de vida. Nós percebemos isso aí em diversos pontos que viajamos agora em relação em pesquisa da Cidade Perdida, né? E vimos aí que as ONGs têm uma proteção do sistema assim, fenomenal, de polícia militar, polícia civil, todas as polícias, então não conseguimos entender assim, realmente o funcionamento, né? Mas assim, essas ONGs estrangeiras têm uma proteção fenomenal, muito forte, né, do sistema. Eu não sei se isso já vem lá de fora, né, até mesmo em termos de justiça, algum combinado, mas realmente assim, é para calar a boca dos indígenas e também da população que se rebelar contra, que se atrever. Qualquer pessoa que se atrever a mostrar a realidade são calados, né? Então nós também fomos ameaçados, nós somos convidados a não falar, assim, já até ofereceram coisas mirabolantes para nós, não fala aí, não mexe com isso, faz a pesquisa, deixa quieto, não divulga nada, mas assim, não tem como se calar diante de total injustiça, né? E eu acredito que também vai ter um fim para essas ONGs. Eu acho que nenhuma delas, pelo que nós vimos, nenhuma delas fazem nada de bom para vocês, nem para nós, para os brancos, vamos dizer, nem para os índios, fazem coisas boas só para eles lá fora.
E aí eu não sei como é que o governo federal, ou se é o governo realmente, ou se é o sistema brasileiro, aceita uma submissão dessa. É vergonhoso a nossa soberania brasileira estar submissa às ordens e interesses de vizinhos estrangeiros aí, vizinhos, né, os gringos, de maneira geral, chegar aqui, pisotear, sapatear em brasileiros e nos indígenas e levar tudo que tem aqui, ainda mandar no sistema governamental brasileiro, que eles têm essa influência. As grandes corporações, os banqueiros, todos eles têm influência na política brasileira. Então, nós sabemos aqui, porque temos vários colegas, né, da política que falam isso aí, mas eles não podem fazer nada. Bom, sou só mais um para falar contra. E se eu falar contra, eu sou mais um, vou para a rua. Então, prefere se calar, mas ganhar teu salário, teu sustento ali. E assim todos os outros setores também, como na arqueologia, na antropologia. Eles têm que ficar quietos diante das grandes descobertas que tem aqui, porque senão perde seu emprego. É uma vergonha o Brasil, o sistema brasileiro, ficar submisso às leis estrangeiras. Cadê a soberania? Mas tudo é o sistema, né? A gente é tão rico em cultura, em território, nos povos, né? Em geral, a riqueza é tão grande que a gente alimenta o sistema, inclusive lá fora, né? Essa Exato. situação toda das ONGs e tal, dos indígenas, eles conseguem alimentar não só aqui dentro, mas lá fora também. Por isso que todo mundo, né? Fala tanto da Amazônia, os indígenas, porque é uma cadeia que está assim mundial. Mundialmente a gente consegue alimentar com essa situação toda aí, né? É tudo que está acontecendo. E, Sani, tem pistas de voo lá na tua região? Bastante? Como é que é essas pistas? Na minha aldeia, não tem pista de fogo, não. Próxima Mas tem? próxima tem. Não é pista de fogo, clandestinas, assim. tem. Porque- Os indígenas mesmo fizeram. Então porque é o seguinte, tem mais um dado aqui, que eu fiquei de boca aberta, porque o lugar que tem maior tráfego aéreo na América Latina é em Roraima. Vence São Paulo tranquilamente. Imagina a quantidade. Supera São Paulo? Imagina a quantidade. Não, América Latina. América Imagina Latina. a quantidade de biopirataria, de riquezas da fauna, flora e minerais que não são invadidos daqui sem um menor controle, tudo com essas ONGs, com certeza. É um dado assim que estarrece mesmo. É um dado que tem inclusive um livro que cita isso, sabe? Eu não estou lembrado aqui agora. Mas realmente são dados assim que estão confrontando com a experiência, né? As lideranças aqui estão se apresentando, falando com propriedade, e a gente começa a buscar isso, e isso é abafado. Constato, né? Constato o que eles estão falando, né? Exatamente. Se você começa a buscar isso também, corre risco de vida. E muitas das pessoas que começam a levantar demais, falar demais, Será que não vão estão mais aqui. Será que vão derrubar nosso canal também? Oi? Será que vão derrubar nosso canal também, né? Daqui a pouco. Mas realmente, você está falando assim, muitas pessoas falaram demais, né? Morreram, foram assassinadas, sofreram diversas consequências, outras foram presas, né? Então, assim, eu espero que nessa temporada agora, que toda essa movimentação, esse pedido de socorro, de uma maneira geral, traga luz à consciência de nossas lideranças políticas, né, empresariais, o pessoal, os brasileiros, né, da própria organização, todas as pessoas que têm influência na dirigência do Brasil, que possam realmente ter sua mente e seu coração iluminado para que parem com isso. Chega até quando vai ser essa covardia, até quando vai ser essa submissão a estrangeiros, né? Estrangeiro que eu falo de modo geral, não ofendendo a população estrangeira, mas falando diretamente das grandes corporações e ONGs, né? Eu estou tirando fora a população, que a população estrangeira também está a favor de vocês, está a favor do movimento. Eu estou dizendo em ONGs e líderes que realmente têm influência no sistema global. Essas pessoas nós estamos nos referindo, porque aqui tem estrangeiros, aqui tem pessoas de outros países, aí eles estão a favor também, todos eles têm essa consciência, mas estamos direcionando justamente às grandes corporações que manipulam todo o poder econômico, político, social e religioso, e principalmente, né, as ONGs que estão à mercê desse pessoal. São os laranjas aqui no Brasil, infelizmente. Sani, se você fosse fazer um pedido hoje, qual a maior necessidade, qual a maior dificuldade que o seu povo tem diante de todo esse cenário que você apresentou hoje? O que mais vocês precisam para uma mudança efetiva? Sabe, tem uma coisa que eu venho falando há tantos anos, sair do cabresto. Por que sair do cabresto? Porque essas ONGs e os políticos, eles colocaram o indígena dentro de uma bolha. Esses indígenas, eles se pagam o salário deles, pagam as viagens, escreve discurso para eles. E muitos desses indígenas, eles têm muito mais voz na mídia, eles têm muito mais credibilidade. Eu
Se eu, Sani, falo de algo, daqui a pouco a mídia vem em cima de mim e começa a ridicularizar a minha fala. Essa estratégia que ele se usa. O indígena, existe 2 tipos de indígenas. Um indígena aldeado, um indígena raiz, um indígena moderninho que vive na cidade, usufruindo do capitalismo. Esses indígenas, o indígena aldeado, ele tem outras necessidades, que está ali na selva, passando por muitas situações complicadas. E quanto o indígena moderno, ele tem muito mais voz, eles têm muito mais participação na política. Esses têm voz, inclusive, muitos deles se elegeram para deputado federal, deputado estadual, está nos ministérios aí, que eu nem vou citar. Esses indígenas, eles têm a parceria com as ONGs, a fala deles é alguém que escreve e eles só repete. São como papagaios. Eles não têm uma opinião própria. Aí o que acontece? O que eu queria? A libertação, a autonomia dos povos indígenas. Porque hoje um indígena aldeado, não tem uma representatividade na política. Os que têm representatividade são esses indígenas que vivem nas cidades, usufruindo do bom e do melhor, dizendo assim, capitalismo para mim, comunismo para você, só para você entender. Complicado, hein? Eu for me dar bem, você se fode na aldeia, só para isso, entendeu? Quer dizer, ele se tornou quase um branco. É exatamente, Com as a mesmas maioria. atitudes, né? É tudo pilantra. É uma pena, porque eu deveria defender vocês, defender não é no sentido de ataque, assim, lutar pelos direitos, lutar pelos benefícios, né? Porque todos estão clamando por as mesmas coisas que temos aqui, que vocês estivessem lá, mas sem perder a memória, a cultura, os costumes, né? Que não vai interferir, só vai ter um conforto a mais, né? E isso é direito de todas as pessoas. E eles, né, infelizmente, eu pensei que eles estavam, né, realmente ajudando, no fim, não acontece isso. Isso é estratégia Desculpa de falar marketing, né? piada nenhuma, desculpa aí. Isso é estratégia de marketing, né? Eles colocam uma pessoa Exato. lá para representar um grupo e começa a manipular essa pessoa. Muito claro. Não vai chegar nunca Quer dizer, na comunidade deles. Né? não adiantou eu estudar, né, e são manipulados do mesmo jeitinho, é uma pena, uma pena. Infelizmente. A gente viu muito esses dias aqui, né? Todos, vários, acho que de 100%, né? Todos que passaram 100%. aqui falaram muito da universidade indígena, realmente da necessidade das escolas, de ter alguma coisa aí mesclada, né? Uma escola, uma faculdade bilíngue, né? Para não perder os costumes, mas também com esse conhecimento, né? Que a gente aprende nas faculdades, em todos os lugares. Essa questão da educação para vocês, o que você pensa sobre isso? O que seria ideal, né? Um ideal para vocês lá no Xingu? Na nossa aldeia temos uma escola bilíngue, uma escola de cabaninha, onde as crianças estudam, aprendem a língua, aprendem as histórias, aprendem também um pouco da língua portuguesa, um pouco da matéria daqui da cidade. O que falta bastante apoio. Não tem muito que nem. As crianças se formam, vai até 5ª série. Depois disso daí não tem mais continuação. Isso no Xingu. Eles querem continuar. Vai ter 5ª série, ok, não tem como ir para a cidade mais próxima, até porque não tem recurso para continuar os estudos, e aí fica por isso mesmo. Isso é real no Xingu. O que eu queria é continuação na questão da área da educação, tanto na cultura indígena, tanto no ensino de vocês, dos brancos, que a gente fala. Que continuasse para a 6ª série, 8ª série, isso que queríamos. Mas até a 5ª série, e muitas das vezes, os professores não conseguem ficar na aldeia também. Eles não estão habituados com nossos costumes. Sim. Aí, às vezes, leva a picada de alguma aranha e todas já estão voltando para a cidade. Não quero... É mais ou menos assim. Sim. Não tem. Aí, nesse caso, teria que ser um professor indígena para todas as aldeias e continuar até completar todas as séries. E não ficar até na 5ª série, ok, é isso, acabou. Não, a gente queria a continuação. E futuramente fazer uma universidade indígena. O cacique falou, qual é o nome dele? Amazonas. Amazonas. A ideia dele é muito bom. Isso daí vai ajudar muito os povos indígenas. Sim, a ideia é excelente. Vamos tentar ajudar o máximo nessa questão aí, com a parte jurídica, na parte técnica também, né? Nós temos muitos profissionais no grupo e o que faltar, buscamos lá fora também, né? Então, estamos dispostos assim, deixando bem claro assim, a voz das etnias, mostrando a realidade, né, como realmente é, e não como nos contaram, né, as mentiras que nos contaram em relação a vocês, e em relação às ONGs, né, vimos que a verdade é totalmente diferente, né, e decepcionante, né,
nós estivemos lá e conversamos com várias pessoas do CMBio, várias não, poucas pessoas do CMBio, ISA, FUNAI, vários órgãos competentes realmente que... Órgãos competentes, na verdade, são incompetentes. Incompetentes. Né? A maioria de todos eles. Exatamente, a ilusão de competente, né? A fantasia que nos mostraram aí. E você acha que entra governo, sai governo, direita, esquerda, de cima, de baixo, de centrão, fora do centro e tal, diversos partidos Totalmente políticos, fora né? do centro. Totalmente. Se você acha que essa política atual, não, a política do jeito que vem há 500 anos, vai ajudar, vai mudar alguma coisa nesse governo, no governo passado, no outro governo, porque a situação é a mesma. Muda, tem uma promessa aqui, uma promessa ali, às vezes dá uma isca aqui para comer um pouquinho lá, de repente tira a isca. Assim, o sistema político do jeito que está, acho que daqui a 4 anos muda de novo e aí? Vai ser a mesma coisa, mais promessa e nada de... Mais promessa, todo mundo continua lascado. É isso. Voz das etnias, gente. Então, a realidade nua e crua. É assim mesmo. Nua e crua. Tá? Eu acredito, assim, que o movimento, né, que está sendo... Não movimento, isso é uma coisa de revolução, né? Vamos dizer assim, a ideia, a proposta pelas etnias, nada mais justo do que, pelo menos, uma casa com conforto básico, né? Aconchegante, porque nós vimos lá, nós até sonhamos assim, quando, Nanda, vamos conhecer uma aldeia agora, tá? Fomos na primeira da São Gabriel da Cachoeira. Vamos conhecer aldeias agora que vai ter, imaginamos, né, tanta propaganda de fundos arrecadados através das ONGs que são distribuídos para vocês, tá? Nós falamos, vai ter uma praça muito boa, vai ter o parquinho, vai ter toda a infraestrutura livre nas aldeias e tal, uma casa aconchegante, tá? Chegamos lá, gente, nada, às vezes 8, 10 pessoas numa casa, num quarto só, um absurdo isso aí. A maioria das paredes, elas até reclamavam, olha aqui, ó, aqui é morada de barbeiro, porque nós fazemos de pau a pique, como é que fala? De taipa, né? Que coloca barro nas paredes. Sim. Aqui é morada do barbeiro, e muitas pessoas aqui com doença de Chagas e tudo mais. Então, quer dizer, todo aquele dinheiro, aqueles recursos destinados às ONGs, eu olhei para a Nanda, olhando para o outro, olha, e aí, cadê o dinheiro? Cadê a riqueza? Cadê aquela fantasia, aquela ilusão que nos vende lá fora, que as aldeias é assim, assim, assado, tá? Não existe nada, nada, é como se fosse um Brasil primitivo. Infelizmente, a ideia que nós tivemos lá, nós voltamos decepcionados, não foi isso? Foi uma decepção a visitar as aldeias desse quesito. Falou, caramba, nosso sistema governamental brasileiro, é isso que eles fizeram para os índios esses anos todos, esses 500 anos, e o que vai ser daqui para frente? E, além disso, era quase 1.000 etnias. Hoje tem 270, né? Mais ou menos 274 etnias no Brasil. Então, daqui mais 10 anos vai ter quantas? Vai diminuir, a tendência é diminuir. Então, um absurdo isso aí, gente. Então, infelizmente, foi a realidade que vimos, né? E a ideia desse quadro é tocar no coração de nossas lideranças políticas, sociais e religiosas para mudar, para realmente fazer jus, né, a vocês, aos ribeirinhos, a todas as pessoas que necessitam, né? Principalmente assim, no interior de cada capital nossa também tem situação semelhante, não muda muita coisa não. Então, assim, é um Brasil tão rico, muito rico, rico mesmo, e uma petição de miséria dessa em 80% da população brasileira. É porque o que né, a gente escuta muito o pessoal falar, não, eles vivem, né, nas ocas, nas casas desse jeito, porque é o costume deles. Né? Uma outra coisa, a gente vê o pessoal, né, andando na floresta e tal, de chinelo, de bermuda, porque eles estão acostumados. Gente, dá uma bota, dá uma calça, uma camisa, a gente foi andar todo coberto, né, a gente todo coberto de bota, perneira, não usa porque não tem. Né? Não tem condição de comprar, não é porque está acostumado. Né? Para andar na floresta, realmente, você fazer as caminhadas, arriscar, ter uma picada de cobra, alguma coisa assim, se proteger do sol. Quem não quer? Né? Quem não quer um equipamento que você possa andar com segurança, fazer as coisas com segurança? Então, essa ideia, né? Não, tá vivendo assim porque tem costume. Muitas vezes, outros convidados falaram isso, né? A gente quer uma casa melhor, sim, porque é uma questão até de segurança, de salubridade, de tudo isso aí, né? Olha só. Em toda a história humana, as pessoas sempre procuraram evoluir, não é? Sim. Como é que vocês eram na Idade Média? O povo de vocês. Como é que era? Volta lá atrás. Uma das confessas que me incomoda muito, que as pessoas não indígenas falam, não estou generalizando algumas pessoas, eles falam assim, deixa o índio do jeito que está. Ok. Quer dizer que todas as raças, todo povo aqui da Terra evolui, menos o índio. O ser humano está em constante mudança. A gente está se adaptando novas coisas, o tempo todo. Novos tempos. Por que o indígena tem que ficar parado no tempo? O indígena também é ser humano. Como qualquer raça humana, eu não tenho direito de evoluir? Não tenho direito de querer algo melhor? Só por ser índio tem que continuar, como no 500 anos atrás? Isso daí não só é uma hipocrisia? Baita de uma hipocrisia isso daí. Eu não aceito
Você- Não aceito um papo como esse. Não dá para aceitar mesmo. Não tem como. Claro que o indígena quer algo melhor. Eu vou te contar uma coisa. A minha tia tem mais ou menos 90 anos de idade. Ela ficou paraplégica, ela não anda. Para ela ir para o banheiro, o filho dela carrega ela nas costas e leva para o meio do mato. Sabe por quê? Não tem banheiro na aldeia. O banheiro é no mato. E para você, qualquer coisa, para você o número 2, tem que ir no mato. E o filho carrega. Tudo que ele queria era apenas um banheiro para a mãe dele. Um banheiro. Ela tem 90 e poucos anos. Você acha que as ONGs estão preocupadas em dar banheiro para ela? A FUNAI, o governo atual, eles não estão nem aí. Então, esse discurso de ser, deixa os índios do jeito que estão, é o maior papo furado que eu já vi na minha vida. Isso é para dizer, deixa os índios aí morrer sozinho. Isso que eles estão dizendo. Eu tive, Exatamente. quando eu estava na plateia vendo as outras lives, eu tive um pensamento em relação a isso, que é até uma metáfora, na verdade. Enquanto eu estava lá, estava olhando as lideranças com seus cocares muito bonitos e tudo, né? Daí eu fiquei pensando assim, né? Deixa o índio como é que tá, né? Porque enquanto eles estão com as coroas de pena, nós ficamos com as coroas de ouro. Porque enquanto vocês estiverem, né, com seus cocares, pisando descalço no chão, na riqueza que todo o império já tirou daqui, tanto daqui como da África, para fazer seus castelos dourados, seus castelos brilhantes, suas coroas brilhantes, é justamente esse o motivo. É puramente econômico. Enquanto vocês estiverem nada contra, eu acho lindo os cocares, não é desfazendo disso, não. Na verdade, se a gente pudesse, na verdade, não tirar uma pedra que seja do solo, né, e dividisse a riqueza que o Brasil tem com vocês, porque vocês são os detentores da posse da terra, não precisaria de nada disso, mas é por isso. É porque, enquanto vocês estiverem lá com as coroas de penas, eles estarão com as coroas de ouro. É nada mais que isso, do meu ponto de vista. É exatamente isso mesmo. Deixar a gente na merda, literalmente, Eu tentei ser mais e sutil. eles com coroas de ouro. Sendo que praticamente a maior parte das terras indígenas tem solos riquíssimos. Tem muitas riquezas. A minha terra também tem. Mas não podemos extrair nada. Senão, cadeia. Quanto que isso vão multar agora? 120 milhões por aí? Se o 120. indígena fizer alguma exploração de riquezas naturais para benefício da sua comunidade, do seu povo? Não podemos. Estamos literalmente encurralados nas reservas indígenas, nas aldeias indígenas. Não podemos fazer nada. Pois é, Sani, teve, eu não sei qual cacique falou, que quando um rapaz foi comer tatu, ele foi multado, vocês podem comer o quê, então? Se vive da caça, Seria se melhor, vive da caça e da pesca. já que estão proibindo o tatu, vamos comer eles mesmos, e pronto. Troca justa, né? Um absurdo. Mas é interessante o seguinte, uma pergunta aqui, ó, não sei se... Sobre os índios isolados, o que acontece? Nós vimos uma polêmica desnecessária na região de Alta Floresta, né? Sim. De Alta Floresta, uma polêmica desnecessária em relação aos índios isolados, devido à nossa presença aérea, fotografando e filmando, escaneando, através da tecnologia LIDAR, o LiDAR, né? A floresta amazônica, em diversas regiões, de Apiacás e outras regiões aí, usando uma tecnologia para coletar dados científicos, né? Sem desmatar, sem mexer na mata, aliás, nem pisar. E algumas pessoas lá incomodadas, não, lá tem os índios isolados. Vocês não podem chegar lá e tal, porque vocês vão passar doença, vocês vão acabar maltratando os índios e etc e tal. Mas, assim, a tecnologia LIDAR é tão precisa, que você sabe se tem uma formiga ali, se tem um cachorro, se tem pessoas, se tem um grupo de garimpeiros ali, ou de madeireiro, ou qualquer pessoa fazendo qualquer coisa lá embaixo da mata. Você tem como precisar isso aí com essa tecnologia de escaneamento fotônico, né? Através das fotos. E aí uma das coisas lá, pessoal, vocês conseguiram ver um foco de pessoas garimpando, conseguiram pessoas lá na floresta? Gente, na região escaneada, ditos que nós já até chamamos as quadras de Ratanabá, não existe nada. Nenhuma pessoa, não tem nenhum índio isolado, não tem nenhum cachorro, nem macaco, nada. Alguns pássaros e macacos, sim, né? Alguns pássaros. Animais pequenos, de pequenos porte. Animais de grande porte não vimos ali. Na região toda ali, que dá milhares de quilômetros quadrados, não identificamos nada nas quadras de Ratanabá. Mesmo assim, fomos alertados, né, por pessoas da FUNAI, até de Brasília, né? FUNAI de Brasília lá. Não, vocês não podem ir lá porque tem índios isolados. Nós fizemos uma visita aérea e a convite, né, dos moradores e proprietários da terra,
das terras indígenas de lá, nós somos com alguns moradores, né, das etnias lá e com o chefe do Parque ICMBio. Mas, mesmo assim, alguns quiseram continuar a polêmica de, não, mas tem índios isolados lá. Gente, no escaneamento laser, não vimos nenhum índio isolado, não vimos nenhum cavalo, não vimos nenhum foco de fogueira, casa, nem nada lá. Aí vem a pergunta. Quando nós chegamos lá não, um pouco antes de divulgarmos o resultado de Ratanabá, científico do Leiner, saiu a notícia aí nas mídias sociais que o último índio isolado de uma região, não me lembro agora qual região, mas era perto ali, no Amazonas, entre Amazonas e Pará, tinha morrido. E em uma das aldeias, não sei qual grau de parentesco, nós passamos lá perto e tal, tinham alguns índios, né, uns se lamentando, chorando, meio triste lá, e comentando a morte do último índio isolado. Eles falavam o seguinte: como é que, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanta organização e dinheiro das ONGs, né, por que não salvar a vida do último índio isolado? Por que não levar alimento? Por que deixar realmente isolado? Eles mesmos falando isso aí, eles não querem ficar isolados, né? Então, assim, foi lamentável, realmente, tanta tecnologia, deixar o cara morrer lá, à míngua, sem nenhuma ajuda, tá? Não interfere, são índios isolados. É como você falou, ninguém quer mais ficar isolado, ninguém quer ficar preso mais, né? Então, é uma outra polêmica, aí outro assunto, polêmica não, um assunto real, né? Que talvez nossa Constituição, ou então quem criou algumas regras, regulamentos lá, em relação ao FUNAI, principalmente, né? Deveria repensar nisso aí. Vai deixar os caras morrer à toa? Quer dizer, hoje tem medicamento para tudo, para ajudar, para prevenir. Não é só não ir doente lá para contaminá-los. Já vai com preventivo. Agora vamos deixar os indígenas morrerem com tantos recursos, com tanto dinheiro das ONGs, né? E do governo federal que distribui para lá, sabe lá se chega ou não? Pelo jeito não, né? Mas foi essa observação. Aí na última questão próximo de vocês lá tem isolados e outra, eles querem ficar isolados, né? E qual a opinião de vocês nessa questão? Dentro da reserva Parque Indígena do Xingu, tem vestígios, sim, de indígenas isolados. Mas por que eles estão isolados? É assim, por medo. Eles têm medo de entrar em contato, até com nós, indígenas. Até com vocês mesmos. Até com nós. E eles, não é que eles estão ali porque eles preferem viver daquele jeito. Eles não se comunicam porque eles acham que alguém vai exterminar eles. Então eles vivem... Eles vivem se mudando para lá e para cá, eles criam uma aldeia aqui, vai indo para lá. Sabe quem fez esse trabalho isso em Parque Indígena do Xingu, de unir os povos indígenas, porque na época ele estava sendo explorado, o Orlando Vilas Boas, um sertanista. Orlando Vilas Boas, em 1940, 50, na verdade eles chegaram em 1940. Eles fizeram o trabalho de unificação dos povos indígenas do Xingu. Na época, eles levaram o povo Caiabi, o povo Iquipengue, esses alguns povos que não pertenciam ao Parque Indígena do Xingu para dentro do parque. Mas por quê? Para salvar eles, porque eles estavam sendo explorados. Aí, muitos desses indígenas que vivem na região, eles souberam disso daí, ok, não quero me misturar, com medo. Mas se você acha que eles se preferem viver daquele jeito, tanto é que isso daí é uma coisa que aconteceu com a minha aldeia. Quando estávamos abrindo a nossa aldeia muitos anos atrás, às vezes deixávamos o facão do lado de fora da orca, de propósito, para saber se tinha algum índio isolado ali. Deixávamos esse facão. Aí no outro dia acordávamos, cadê o facão? Sumiu. Eles pegavam esses facões. Para eles, pegavam machado, facão, tudo bem. Mas por quê? Eles preferem facão e machado porque é mais fácil, porque cortar com a madeira, com a pedra afiada, demora. Não sei se vocês já tentaram. Usar machadinho de pedra, você leva ali dias ali para cortar uma árvore. Facão e o machado é mais eficaz. Ou seja, a tecnologia, a modernidade facilita muito mais. Com certeza. Isso todo mundo quer, facilidade. Tanto é que hoje em dia todo mundo tem acesso a smartphones. Isso daí é para facilitar nossas vidas. Um índio isolado, você acha que ele não queria também coisas modernas para facilitar a vida deles? Não tem a menor dúvida. Aí, por medo, ele se prefere se isolar. Isso foi a formação que nós recebemos. Exato. É triste, mas o medo da opressão, né? É por isso que se afasta, né? Porque o homem já vai contra as intenções, né? Bom, a gente tem uma pergunta. Boa noite, Sani. Oi. Você disse anteriormente, não agora na live,
mas que o seu povo do Xingu ali, ele entrou em contato com civilização branca há 60, 70 anos mais ou menos, e antes eram isolados. Como que se deu esse processo especificamente do povo do Xingu, de chegar nesse ponto em que você disse que é um dos maiores problemas, que está no cabresto? E como que se daria o processo inverso nos dias de hoje? Consegui ser claro? Como é que se deu o contato, é isso? Como que esse contato levou a colocar a população como fala? Submissa aos governos, aos poderes, ou do jeito que você apontou como sendo um dos problemas principais do povo? E foi claro? Agora sim, entendi. E como que se daria o processo inverso? Então, o Orlando Vilas Boas é o cara que é o primeiro homem branco que realmente unifica os povos indígenas. Eu considero ele herói e, ao mesmo tempo, um herói malvado. Herói e o vilão ao mesmo tempo. Porque ele que levou essa política de... Ele criava tanta coisa. Só para vocês terem uma ideia, em 1950, por aí, ele cria um factoide de que o meu povo calapalo havia matado o coronel Fassett, um dos maiores pesquisadores, que ele foi procurar, inclusive, a cidade perdida na nossa região. Aí o Orlando Vilas Boas e seus irmãos cria essa informação dizendo que o povo calapalo havia matado o coronel Fassett, sendo que os calapalos não têm o costume de matar. Os calapalos é conhecido como o povo que resolve seus problemas no diálogo. Nunca fomos de matar. Ao contrário, outras etnias que nos matavam. Aí, o Orlando Vilas Boas, ele cria essa informação exatamente para dar medo nos gringos, porque na época a família do coronel Fassett estava indo procurar ele na nossa reserva. Inclusive, fica bem próximo à minha aldeia. Aí ele estava indo, vamos criar essa informação. Ele começa a criar essa política de amedrontar os índios. Olha, se você falar a verdade, o homem branco vai te matar. Se você falar isso, o homem branco vai fazer isto. Aí os índios começam a ficar com medo. Olha o que ele fez. Isso daí é pela primeira vez que eu falo. Eu sei que os filhos dele vão ficar muito chateados, mas eu tenho que dizer a verdade. O Orlando, ele desenterra o Murica, cacique Murica. Ele desenterra para dizer que era o coronel Fassett enterrado ali. Na verdade, era índio. O índio calapalo. Aí os gringos levam lá para a USP, inclusive levam para o país deles, os ingleses, descobriram que aquilo lá não era Fassett, era índio. Orlando Vilas Boas e os seus irmãos criaram essa mentira. Aí começa essa coisa de, vamos criar essa política de levar essas informações mentirosas a respeito da sociedade branca, não indígena. Aí os índios começam a ficar com medo. Se você falar a verdade, o homem branco vai te fazer isso. Aí que começa, as ONGs começam a entrar nessa política também. A partir daí. Exatamente. Então, quer dizer, e até hoje está esse teatro, né? Das ONGs, Só um momento. teatros. Noel, eu sei que somos amigos, mas tinha que contar isso daí. É uma coisa que estava presa em mim. Marina, Vilas Boas, eu considero muito vocês, mas a verdade, em algum momento, vocês sabem que eu diria perante a mídia. Me perdoe por isso. Se ele se aceitar, pelo menos já fez. Que bom, você está sendo sincera, sim. né? É muito forte isso aí. E bonito, né? A voz às etnias. Então, é para isso que a parceria foi criada, né? As pessoas querem falar, elas não querem nada escondido, nada oculto, né? Eu acho que nada é por acaso, é por uma causa. Com certeza, bons frutos. Mas o que eles fizeram também dentro do parque foi muito importante. Porque graças a eles, que o Parque Indígena do Xingu hoje é uma das reservas mais respeitadas e também não tem como voltar atrás, vamos dizer assim. Ali, eles criaram uma base militar. E os militares se protegeram o Parque do Xingu. É importante isso aqui, né? Porque criou-se uma cultura do medo, né? Dos indígenas para o homem branco e do homem branco para os indígenas Exatamente. também. Nós estamos escutando muitas coisas aqui esses dias, justamente para também acabar com essa barreira. E sempre quando nós temos os intermediários, né, eles vêm com essa política. Não precisa de mim, porque senão você não pode ir lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o medo, ele funciona, né? Muito bem. A gente precisa quebrar isso tudo. Eu queria aproveitar e entrar
no assunto aqui, porque vocês dois, né, a Isane e o Rafael Hungria, se conheceram muito por causa justamente das pesquisas de Ratanabá, não é isso, Rafa? Exatamente. Eu ia até fazer essa pergunta para ela, porque ela foi a única, talvez a primeira, né, e a única que deu voz, deu opinião sobre a pesquisa de Ratanabá quando viralizou na internet, né? As pessoas perguntavam para ela e ela se manifestou, dando a opinião dela, o que ela achava, né? Se ela acreditava ou não na existência de uma antiga cidade que poderia estar aqui na região amazônica, perdida. E naquele momento a gente entrou em contato, a gente fez até uma live, né? O Urandi participou também da live junto com a Isane. Foi um marco ali, né? Porque foi o primeiro momento que a gente conseguiu abrir a voz das etnias. Acho que aquele momento ali, naquela live que nós fizemos ali improvisada, estávamos lá em Mato Grosso, e eu queria que ela falasse um pouco, né? Como é que foi para ela trazer esse assunto de Ratanabá, o que ela sentiu naquele momento, e graças a isso nós estamos aqui hoje, né? Trazendo a voz das etnias. Exato, eu sempre falei, já falei com o Rafael também, a gente quando vai fazer as pesquisas, eu falo, gente, a gente vai encontrar o Fawcett em algum lugar aqui, não é possível. Caramba. Rafa, olha só. A civilização perdida, para nós não é uma civilização perdida, é uma civilização que existe. Para vocês pode até ser. Tanto é que quando o primeiro pesquisador foi lá buscar essa cidade, o Coronel Fawcett e o filho dele e a turma dele, um inglês. Isso foi em 1930. A minha tia-avó, Corrônia, recebeu eles. A minha tia-avó ofereceu migal ao Coronel Fawcett, quando ele estava indo buscar essa cidade perdida. Aí ele chega na nossa região, inclusive a primeira aldeia que ele chega é a aldeia do povo Calapalo. E meu povo recebeu muito bem. Sempre recebemos as pessoas de todas as etnias muito bem. Aí, e quando eu vi esse vídeo seu, falando do Ratanabá, que existia uma civilização antiga, eu falei assim, não é que existiu, essas civilizações ainda vivem, ainda existem. Para meu povo Calapalo e para os demais etnias do Xingu, não é mito, é real. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, quem falou para esse homem branco? Até então era um segredo que não poderíamos passar para os homens brancos. Assim, não poderia, era um segredo. Não conte os homens brancos. Isso aqui os mais antigos diziam, né? Tudo bem. Aí o Rafael desvenda o mistério, disse isso, aquilo, eu falei, caramba, eu tive que mostrar o seu vídeo para minha comunidade. Então, esse homem branco está dizendo isso. Aí meu pai falou, mas quem que falou para ele? Primeira coisa. É uma coisa que já sabíamos. Foi ele que falou. Foi o homem branco aí, ó, que me falou. Aí a gente fala assim, sim, existe sim civilizações muito antigas. Essas civilizações, eles só mudaram de lugar. Inclusive, essas civilizações, até 1930, por aí, eles tinham contato com o meu povo. Eles se comunicavam com nós ainda. A partir do momento que a gente passa a ter contato com vocês, com os homens brancos, aí essas civilizações deixam de fazer contato com a gente. Por quê? Porque os homens brancos, vocês têm esse costume de expor. Qualquer mistério, segredo que vocês se descobrem, vocês têm esse costume de expor isso daí para o mundo. Aí, um dos sábios disse assim, na hora certa, eles vão se mostrar. Não é na hora que a gente quiser, os humanos quiser, na hora que eles permitirem. Aí, só mudaram de lugar. Na minha região, existem lugares onde podemos nos conectar com esses povos. Só que assim, não é qualquer pessoa que se comunica com esses seres. Você tem que ter muito estudo espiritual, ensinamento de ancestralidade, conhecimento das ervas, tudo isso daí para você se comunicar, porque esses seres aí são muito mais evoluídos do que nós. A nossa raça diante deles, a raça humana, é muito frágil, uma raça fraca. E é assim que eles se falam, é uma raça fraca, porque a gente só vive muito pouco tempo, porque eles estão aí milhões de anos, enquanto a nossa raça
humana é frágil. Então, a partir do momento que eles permitirem de a gente se comunicar com eles, vai ter esse momento. Esse momento, algumas pessoas escolhidas vão ter o prazer de se comunicar com eles. Não vai ser qualquer pessoa. Então, essa pessoa vai receber o chamado deles para se comunicar com eles. Quem vai ser, eu não sei. Pode ser qualquer um aqui. Sandra. Não, eu quero só fazer uma pequena observação. O homem branco, ele gosta de expor as coisas, Exatamente. mas não da Amazônia, né? Tudo que está lá está bem escondido. Exatamente. O pessoal não quer mostrar nada. Essas coisas aí ninguém quer mostrar. Ninguém quer mostrar. Ninguém tem interesse nenhum. Porque Sim. eles sempre foram lá, descobriram muita coisa, levaram para fora e ninguém fica sabendo de nada. É só essa observação que eu queria fazer. Pois é, que bom. Tem uma coisa que a Isane falou que me chamou a atenção, e o presidente automaticamente vai entender aqui que a primeira vez que eu fui para a Amazônia, nós adentramos a mata durante 2, 3 dias, e nós chegamos num local lá que tinha uma casinha muito simples, assim, tinha uma senhora lá. E a gente, quando olhava um pouquinho mais o horizonte, tinha uma serra. Você falou conhecimento das serras, não é isso? Tá. E aí nós perguntamos assim, que serra que era aquela? Ela falou, Serra dos Reis. E eu achei muito interessante, no meio do nada, assim, essa Serra dos Reis. O que você pode falar sobre essa serra, sobre as montanhas que tem lá? Onde? Na sua região, assim, o que seria o conhecimento das serras? Você pode desenvolver esse assunto? Não pode? O que seria esse conhecimento das serras? Tem civilizações perdidas, mas é que a gente estuda muito a questão da mitologia, né? E a gente tem registros de deuses que vinham, ou né, antepassados que vinham, com o nome de Deus Tupã, Pai Sumé, o Homem da Montanha. Então, assim, eu queria puxar para esse negócio, assim, o que pode falar sobre o conhecimento das serras? Assim, porque a gente busca muito isso, né? Na verdade, a gente sabe que existe uma civilização que iniciou na Amazônia, foi até a Europa, a Turquia, e o que você pode falar mais sobre as serras? Tem alguma coisa? Vocês têm alguma coisa que pode ser dita? Porque a gente já quer falar, né? Já quer expor, né? Já quer expor. Posso falar algumas coisas. Não todas. Tá bom, tranquilo. Assim, o que foi nos passado, há milhões de anos atrás, haverá um tempo aqui na Terra que vamos voltar a nos comunicar com eles. Essa era que estamos vivendo, porque antes de nós, havia esses povos muito mais evoluídos do que nós, seres humanos. Semideuses, que a gente chama de semideuses. Antes da gente. Aí, esses semideuses foram retirados daqui da Terra, isso milhões de anos atrás, quando a Terra não havia ainda o Sol. Estava tudo escuro ainda. Eles foram retirados, locomovidos, levados para outro lugar. Aí colocaram os animais gigantes. Depois dos animais gigantes, fomos colocados a nossa raça humana. O grande espírito diz assim, animais gigantes temos que tirar, que vai comer todos os seres humanos. Aí colocou a nossa raça humana, estamos na terceira era. Essa era a qual estamos agora, terceira era. E quarta era, em algum momento eles vão retornar. Só que isso daí com a permissão do grande espírito. Assim que a terra estiver em chamas, assim que a terra estiver pedindo socorro, eles vão vir. O escolhido vai acender a chama. Não será apenas um escolhido, terá vários escolhidos. É exatamente para ser a porta-voz deles aqui na terra. As serras têm muitos portais. Já tem no Xingu alguns evoluídos que se conectam com eles. Na verdade, não é de agora, de muitos anos atrás. Inclusive, o povo Cuicuro, isso antes do Facet aparecer, 1920 por aí, o povo Cuicuro matou um deles. Porque esse ser aí, eles mataram uma moça, Cuicuro. Aí, para vingar, os guerreiros Cuicuros mataram esse ser, que não é daqui da terra. Aí, depois disso daí, muitos seres, eles se deixaram de vir para cá, para a terra. Só no momento certo. Existem magias que o homem branco desconhece, que somente os indígenas, os parentes que estão aí,
o Jafante deve saber disso também, existe magias muito, muito mais avançada do que qualquer tecnologia. Alguns indígenas do Xingu já têm acesso a isto. No momento certo, eles se vão acionar para fazer alguma justiça no mundo. Mas na mão de uma pessoa errada, isso pode ser um caos. Essa pessoa que ativar esse sistema deles tem que ser uma pessoa boa. Mas já tem essas magias deles, inclusive, que alguns indígenas do Xingu já têm acesso. Por isso que se vê tanta coisa não identificada no planeta Terra. O ser humano não consegue explicar certos fenômenos aí. Será que esse momento está chegando para eles voltarem? Bom, os sinais já se deram, né? Os sinais já estão se dando aí. Muitas coisas não identificadas aí pelos céus, né? E essa questão dessas civilizações que não são humanas, né? É muito interessante que estamos também em busca de tudo isso aí. Já nos deparamos com alguma situação mega interessante. Aí faz lembrar o seguinte, é um grande império indígena, um grande império de uma civilização anterior, né? E cada aldeia como se fossem pequenos reinos diante de um grande império, né? Exatamente. Então isso, eu acho que isso, nesse retorno deles, né? Pode reativar todo esse novo reinado novamente. Exatamente. A limpeza da terra. Exatamente, uma reciclagem geral. Exato. É isso mesmo. Então, Afeta esse momento. Espero estar viva para afetar. estaremos. Isane, você falou desse povo antigo, né? Desses antigos seres, né? Que estavam aqui. E com relação à possibilidade de encontrarmos construções, a gente conversou sobre isso, né? Nós estamos em busca das evidências de Ratanabá e citando a existência desses povos antigos, mas o que você tem a dizer sobre a possibilidade de existir na Amazônia, em toda aquela região, até mesmo soterrado ali, né? Desconhecido por nós, construções, cidades mesmo, em pedra, pirâmides. Fala um pouco sobre isso. Então, como eu já havia falado para você na última gravação, é que sim, tem vestígios, tem ocas transformadas em pedra. Inclusive, hoje estive na cidade de Sigurates, falei assim, caramba, é muito parecida. Existem lugares na região do Médio Xingu, ficam uns 90 quilômetros da minha aldeia, por aí, essas ocas transformadas em pedra. Isso a gente consegue ver e tocar. Uns anos atrás, foram um grupo de pesquisadores. Eles destruíram uma parte dessas ocas. Aí, depois disso daí, muitos indígenas do Xingu, os líderes, disseram assim, não traga mais os homens brancos para cá, porque eles estão destruindo. Porque eles queriam pegar uma parte e levar para o país dele. Eles eram gringos, não eram brasileiros, não. Aí, nesse momento, está proibida de ver essas ocas. Mas, em algum momento, a gente vai liberar de novo, vamos dizer assim, essas visitas para ver essas ocas se transformadas em pedra, onde vivia antigas civilizações. Essas ocas, essa aldeia aí que a gente tem contato, era a aldeia do povo Aquancanã, grande cacique dos semideuses, Aquancanã. Aí o grande espírito transformou a oca deles em pedra para eles se deixar a terra. Aí eles se foram levados para o outro planeta mais próximo daqui da Terra. Mas as ocas deles ainda estão aqui, na Terra, no Médio Xingu. Isso qualquer um consegue ver. Interessante. Vamos para lá. Vamos lá. Belas informações preciosas. Muito bom. Aquancanã, como é que é o nome? Aquancanã. É do povo Aquancanã. Aquancanã. Pois é, será que essa arquitetura dos Zigurates, né? Ela É veio de muito onde? parecida, é redondinha a soca, só que... Será que foi inspirada em quê, né? Eu achando que foi inspirada na oca deles. Tá vendo? Semelhante, bem semelhante. E outra coisa, se algum dia, se vocês for para lá, tem que tomar vacinas, febre amarela, todas as vacinas, porque ali é um lugar cheio de coisas que pode, de alguma maneira, prejudicar a saúde. Ali é complicado. Doenças porque tropicais, ali ao redor tem muitas pedras preciosas, muito mercúrio também. Então,
Se algum dia, se vocês forem para lá, tomem todas as vacinas aí. Mercúrio, porque o homem branco já esteve lá fuçando as pedras, ele deixou Mercúrio lá? Não. Sim, teve o tempo aí que eles foram ali fuçar. Brincadeira, hein? É, eles que destruíram Ah. uma parte. Uma parte. Olha, que foi gringo, né, você disse. Fora os gringos. Isso é o Brasil, né? O pessoal lá de fora vem, leva tudo, e brasileiro não pode fazer nada, nem comprar seu próprio alimento, nem plantar mais, né? É, exatamente. É uma coisa que me indigna bastante. O brasileiro não tem muita propriedade nas suas terras, né? Mas o gringo pode, né? O gringo pode entrar, pode fazer um estrago e tudo. Isso daí eu acho E ainda sai zombando da nossa cara. exatamente. É muito revoltante isso daí. Eu fico revoltada com Revoltante, isso. É o que eu falo, cadê a soberania brasileira? Cadê nossas lideranças brasileiras para acabar com esse teatro, com essa submissão, né, que impera desde quando supostamente o Brasil foi descoberto, dito, né, pela nossa história normal. Pessoal, isso aí, bastante conhecimento. O pessoal em casa já está vendo aí a Isane com as pinturas. Você quer explicar um pouco para a gente, Isane, essa foto? Eu queria, Fernanda, eu queria perguntar para ela, uma curiosidade para nós, até porque tem referência com pesquisas que nós realizamos em Dáquila, né, durante todos esses anos, e uma coincidência, eu queria que até o Urandir confirmasse, todos vocês que estão aí, né, a gente se deparou com algumas pinturas, né, algumas representações do povo deles. Queria que ela falasse um pouco sobre essa faixa na testa e esse símbolo que elas colocam na bochecha, que tem como se fosse, né, uma seta com uma bolinha no meio. O que seria esse símbolo e essa faixa? Estão vendo aí a imagem? Sim, sim. 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 Então, posso? Pode. Há muitos anos, milhões de anos atrás, o grande espírito chamado Quantana, ele teve ideia de criar a raça humana. Daí, primeiro ele criou as mulheres, algumas pessoas Mulheres, né? Isso aí. Tinha que Como é? ser. A voz das etnias e Dáquila Verdade, não é isso? Dáquila Verdade, tá aqui. Difícil ter que engolir isso, hein? O grande espírito cria essas mulheres, daí para embelezar elas, para empoderar elas. Aí coloca no rosto delas essa faixa vermelha e esse símbolo aqui. Que quer dizer feminilidade, poder e ancestralidade. É uma conexão. E esse símbolo que eu estou usando é uma conexão com a deusa, com a floresta. Um homem, de jeito nenhum, pode usar essa faixa vermelha aqui, no rosto. É somente das mulheres. Então, o grande espírito, quando cria essa faixa vermelha, esse símbolo aí, e diz assim, somente as mulheres que vão poder usar, isso dá exatamente para as mulheres se conectar e nunca esquecer que elas são uma obra divina. Poder, ancestralidade e beleza. Esse é o significado. Muito bem. Interessante uma pergunta. O homem não Viva pode a usar. deusa das mulheres, né? Aê! Bom, que é uma obra divina, concordo. né? Então, uma pergunta, os homens, tem algum homem que pode usar uma faixa que não seja essa cor, mas nenhum homem pode usar faixa de cor nenhuma? Os homens têm a pintura deles. As mulheres têm a pintura delas, né? Cada etnia tem as suas pinturas. E essa é a pintura da minha etnia. Eu vejo que o povo caiapó, que não é da minha etnia, eu vejo que eles também usam essa faixa vermelha. Aí já tem outra representação, outro significado para a cultura deles. Entendi. Nós temos um amigo de quase milhões de anos que vive aí também. Da idade de Ratanabá, eu Da acho. idade de Ratanabá, ou mais, né? Acho que mais até, né? Mais, né? Ele orientava os caras a fabricar. Que usa uma faixa dessas, mas uma faixa branca, que representa a neutralidade, as duas polaridades e mais a energia central no meio. E ele fala que isso realmente também dá poder, dá muita influência da manipulação das leis universais em comum acordo com a lei natural máxima, né? Que dá chamando de divina Deus, né? E esse traçado e o pontinho que está ligado à energia crística, a energia da criação, a energia da força, da beleza
energia do poder, né? Onde tudo acontece, onde tudo se manifesta, né? Sim, é da criação mesmo. Bate, né? Tá? Bate. Então, Porque foi criado no início dos tempos. Então, Quando isso- a raça humana estava sendo criada. e é uma identificação até entre nós, de Dáquila, né? Que legal. Essa identificação de entre nós, esse V em aberto, né? Com um pontinho. E também, principalmente, a faixa, que nós chamamos aqui a faixa dos vencedores, né? Então, bate muito com esses costumes de vocês, que na realidade é algo assim muito representativo para vocês e para nós também. Então temos essa semelhança aí muito forte, até mesmo das casas, né? Das ocas, né? Sim. E a faixa dos vencedores, né? Representa a faixa dos vencedores, aquele que vence, aquele que é líder, aquele que fala, aquele que ajuda seu povo, aquele que agrega nações. Tá? É muito interessante. Inclusive, Urandi, hoje eu trouxe para ti um colar, um amuleto de guerreiro. Para te presentear aqui. Aí. Aí. Pode Pode olha colocar aí, aí. gente. E que vamos vencer todas as guerras amuleto de de paz, guerreiro. positiva, né? Amuleto de Você guerreiro. usando esse colar, nunca se esqueça de onde você veio. Você é um guerreiro. Então, esse colar mais ou menos disse isto. É um colar, somente os guerreiros se usam esse colar aí. Muito obrigado, muito honrado. Nossa. Eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer, tá? E para ter certeza que quando tiver que unir forças, de onde quer que venha, né? Sim. Será É isso junto. aí, tamo junto. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Bom, muitas emoções de novo, né? A gente vai começar aí com as considerações finais. Rafa, primeiro. Bom, queria agradecer a presença aqui hoje, participando, mesmo à distância, né, com todos vocês. É um prazer também sentir a importância dessa conexão, dessa unificação das etnias que está acontecendo, o resgate da memória, do conhecimento, dos valores, da história de todos os povos que aqui estiveram e que são parte, né, desse legado ancestral. Não falo nem de Brasil, mas dessa região, desse local onde nós estamos aqui na Terra. Então, Isani, muito obrigado por ter respondido ao meu pedido naquela época e por você ter tido acesso, né, às informações de Dáquila. Espero que a gente continue de mãos dadas, todos juntos aí, você, todas as etnias, em mais parcerias e fazendo a diferença. E pode ter certeza que a partir de agora estaremos juntos, somando forças nesse resgate e nessa busca por dignidade que a gente tanto quer. Contem com os homens brancos de Dáquila. É isso aí. É. Contarei. E as mulheres também, né? Sim, Os homens e as mulheres guerreiras. todos juntos Sim, aí. as mulheres também. Isso aí. A Júlia não estava perto, né, gente? A Júlia saiu, né? A Júlia. Gustavo. Bom, vou ser breve, mas primeiramente gostaria de dizer que foi emocionante ouvir e ver esse presente aí honrado dado ao nosso presidente. Tenho certeza que esse presente aí vai ressoar em todos nós. Tá? Não posso prometer, mas eu posso desejar com toda a força que a gente faz parte de um grupo onde Isani e todas as lideranças indígenas que já se foram e que ainda vão nascer, que não será em vão. Tá? Não será em vão. Pode contar com o grupo. Esse grupo aqui, às vezes, parece não estar preparado, mas ele se prepara no caminho. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo convite, presidente, Nanda. É uma honra estar aqui. Presidente. Agradeço a todos, né? Os guerreiros de Dáquila, que agora, mais ainda, né, estão com esse presente. Muito obrigado mesmo. Pessoal do Brasil aí, fora do Brasil também. Tá, Rafael, pela presença, principalmente por esse finalzinho brilhante aí, né? Arrancou da Isani informações preciosas, né? E ela tem muito para oferecer. A Isani é uma biblioteca ambulante, vamos dizer assim, tá? Não pare na sua luta, continue nessa guerra da paz, do bem, Guerra da da informação positiva, né? Da informação verdadeira, né? E tenho certeza que você vai, já todas as etnias, tá? Mesmo que vieram aqui, mesmo que não estão aqui, que não estejam aqui e que vão vir ainda, mesmo que não possam vir de uma forma ou de outra, estão conosco aí, estamos de braços dados aí para todas as outras pessoas que querem realmente mudanças positivas, coisas boas, né? Nada de briga, nada de guerra, nada disso. Então, o guerreiro da luz, né? Guerreiro de Exatamente. transmitir luz O guerreiro da na luz. consciência e no coração das pessoas que precisam, né? Obrigado muito pelo presente, me sinto muito honrado mesmo, tá? E mais forças ainda para seguir na caminhada com foco e determinação. E que a luz, né? Que a luz que brilha, que a faixa dos vencedores, né? Que entrelaça todos nós, que
faça com que cada brasileiro, principalmente, seja um vencedor de si mesmo em todas as situações e que possamos realmente trazer essa vitória para o mundo inteiro, né? Mais sem briga, sem guerra, sem um puxar o tapete do outro, mas sim de mãos dadas, né? E essa é a nossa mensagem aí. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Isane? Você não ia falar? Não, pode falar. Em primeiro lugar, gratidão por Andi, o Gustavo. Aqui estamos nos somando um ao outro. E, ao mesmo tempo, é muito lindo isso, essa união de indígenas e com as pessoas não indígenas. Mas eu vou relatar uma coisa. Antes, quando eu não tinha contato com vocês ainda, porque eu só passei a ter contato com vocês quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha muito medo do homem branco. De tanto que outras pessoas falavam, o homem branco vai ser isso, isso, isso. Aí eu sempre fui rebelde. Disse assim, eu vou conhecer os homens brancos. Eles não são tudo que vocês estão dizendo aí. Tem que ter alguma coisa boa deles. E eu não estava errada, não. Porque o ser humano sempre vai ter algumas pessoas ruins no mundo. Isso é inevitável. E sempre vai ter pessoas boas. E o que eu percebo aqui, praticamente uma semana aqui, uns 3 dias aqui. 3 dias. O que eu senti assim que eu cheguei aqui é uma energia tão boa de pessoas, de seres humanos, porque por mais que a gente não seja da mesma etnia, somos da mesma raça humana. E quando estou na cidade, eu sinto isso daí. Claro que sempre vai ter pessoas ruins, isso é em qualquer lugar do mundo. Mas a gente somando isto, colocando essas ideias em prática para ajudar um ao outro, isso é muito bom. A gente só tem a contribuir. Contribuir com o próximo e contribuir com nós mesmos. Porque o meu povo acredita que se você faz o bem ao próximo, na verdade você está fazendo bem a você mesmo. O universo conspira a favor de pessoas que fazem o bem nesse mundo. Isso daí é uma das leis que meu povo passa para nós. Isso daí eu aprendi desde criança. Você fazendo a sua parte no mundo, você está contribuindo com você e com outras pessoas. Isso que o mundo precisa. De mais amor, de mais paz. Arro. Muito bem. Vou aproveitar a sua fala, porque acho uma questão muito importante. Desde a retomada das pesquisas em 2022, quando nós tivemos o contato, nós tentamos, né, ter o contato com qualquer povo indígena, sempre o homem branco colocou muito medo na nossa cabeça. Sempre eles chegavam para a gente, não só com ameaças, mas as palavras de desencorajamento. Exato. Mas sempre, no nosso coração, na nossa fala, no nosso pensamento, a gente sempre soube que nós estávamos nos aproximando da nossa família, né? De pessoas que nós não víamos há muito tempo atrás e que nós íamos reviver, né, alguma coisa com elas nesse momento. E desde o primeiro momento que nós pisamos nos lugares, que nós começamos realmente a ter a proximidade e começamos a conversar com todos, né, os povos indígenas, nós nos sentimos muito acolhidos, nós sentimos realmente uma grande família. A gente se sente em casa de novo, a gente sente que a gente está juntando um pedaço nosso que estava faltando, não só pela cultura, mas por tudo. É a energia, a frequência, a genética. A gente vê que é uma coisa só, é tudo uma coisa só. E uma coisa que me marcou, está me marcando nessa série toda, e que eu espero que nunca mais, a gente está em 2023, a gente tenha que escutar de novo isso daqui. Né? Vocês chegarem e falarem isso, e a gente também repete essa fala. Né? Parece que o povo indígena não é gente. A gente ainda tem que escutar esse tipo de frase em 2023. Eu acho que é uma das maiores assim, tristezas, né? A gente ter que falar isso. Nós, indígenas, somos gente. Né? Eu espero que a gente nunca mais tenha que escutar esse tipo de fala em nenhum lugar do mundo. E esse conhecimento está sendo passado para todos, esse contato nosso, e é por isso, né, isso que dá força para a gente, de continuar. A vinda de vocês aqui, vocês também, a gente sabe que precisa, sim, ter coragem de estar aqui, de falar as coisas. Você é um grande exemplo, né, os caciques que estão aqui, as etnias, são exemplos gigantescos. E, sim, a gente vai continuar falando, dando voz a todos que queiram falar, e que isso se propague com uma frequência positiva de união, para que a gente faça a mudança. A mudança vai ser muito bem-vinda, e esses povos, os gigantes, vão voltar aqui para ver essa união, né, de novo aí. Com certeza não vão vir para apartar nenhum tipo de guerra. Eles vão vir para dar as mãos e comemorar, fazer uma grande comemoração com a gente.
Pessoal, a gente se despede aqui. Muito obrigada a todos, obrigada à plateia, pessoal de casa, Rafael Hungria, nossa equipe, e vamos lá para a próxima. Não sei